Olá, pessoal, e vamos às dicas da parte 2 da nossa aula de hoje. A gente queria falar um pouquinho sobre a pedagogia da percussão. Às vezes a pessoa fala assim: como que eu vou inserir a percussão nas minhas aulas de educação musical, da escola aqui da minha cidade, da minha comunidade, né? Você pode montar atividades online ou até mesmo presencial com a família da percussão, né. É lógico que primeiramente você já trabalhou, já classificou esses instrumentos como nós colocamos no guia, o aluno teve um mínimo aí, né, de aulas para poder aprender um pouquinho sobre esses instrumentos, sobre essas famílias, as classificações. E aí, de repente, ele quer conhecer, né, e às vezes você não trabalha numa escola específica de música, especializada, e você quer mostrar para eles o som desses instrumentos. Então a gente tem várias formas, inclusive de atividades de dever, né, ou de utilizando uma sala lá de multimídia, não sei, da escola que você trabalha, ou colocando isso numa tela, em tamanho maior para todo mundo, a gente tem alguns jogos na internet que podem ser utilizados, né, gratuitamente, e que pode fazer com que eles, fiquem mais que eles tenham mais incentivo com relação aos instrumentos, né, porque muita gente fala assim: "Ah, mas eu não tenho bandinha, eu não tenho nada para trabalhar, como que eu vou trabalhar a percussão?". A gente pode trabalhar sim. Bom, aqui tem um exemplo de uma bateria virtual, né, a gente vai achar isso em alguns jogos. E eu queria sugerir para vocês, né, um jogo da memória percussiva. O que que seria o jogo da memória percussiva? Vocês podem pegar, eh, o desenho de vários desses instrumentos e separados até ou classificados por famílias específicas da percussão, como um jogo da memória de qualquer, né, de qualquer um que vocês façam, só que vai ter esses desenhos. E aí, a minha ideia é vocês colocarem o áudio, depois, né, que achar o par correto, ou colocar no YouTube, num computador, numa tela, numa TV, o som desse instrumento de verdade. Por quê? Porque aí é uma forma dos alunos conhecerem, né, as cartas são viradas sobre a mesa e nenhum aluno consegue visualizar a imagem. Deve ser montados grupos de até 5 componentes, pode ser um pouco mais, caso você queira, e um aluno do grupo 1, ele é convidado a retirar uma carta. E quando a carta for virada, o professor coloca esse áudio ou vídeo correspondente, vocês vão adaptar a figura e pergunta aos alunos: qual é o nome do instrumento? Ah, isso é uma castanhola. Ah, isso é um agogô. Ah, isso é um triângulo, é um coco. Né, tem vários instrumentos ali que você pode trabalhar, inclusive até de bandinha mesmo na educação infantil. A gente trabalha muito isso, o reco-reco, né, tudo é lógico em tamanho menor, mas, não deixa de ser uma familiaridade com essa questão da percussão e é um instrumento muito importante na musicalização. E antes dos alunos retirar o par, o professor deve colocar o áudio ou imagem, caso você prefira, né, num data show correspondente àquele som. Você pode falar de onde que veio aquele instrumento, qual que é o país de origem, quais são os materiais que são realizados na construção daquele instrumento específico. E aí vocês vão incrementando e deixando a aula ainda mais interessante. A outra dica seria o passatempo da percussão, que é um livro com jogos, e no mínimo 3 atividades de passatempo relacionado com esse tema. E os instrumentos estudados. É claro que tem muitos métodos de artes hoje que já vêm com alguns jogos até no final do livro, mas aqui a gente está passando algumas ideias, né? Pode ser os 7 erros, achar o caminho, cruzadinha. E o que eu acho mais interessante também é, mesmo que a gente use lata de Nescau, que a gente use um reco-reco adaptado com litro de álcool, não importa, importa eles entenderem os nomes de onde vieram os instrumentos e o efeito. E quem disse que percussão, mesmo com criança, não combina com música clássica? Aqui tem um exemplo super simples que a professora fez, e de adaptação com os alunos na marcha turca do Mozart, e ela usou apenas instrumentos muito simples com esses alunos, nada de banda profissional, muito pelo contrário, tambores feitos de lata, chocalhos confeccionados, e eu aposto que eles sabem o nome dos instrumentos. Ele não é só tocar porque fica legal, não. Tem todo, né, por trás a questão teórica aí do processo da história da percussão. E eu vou compartilhar com vocês esse livrinho que um aluno fez, que eu achei bem legal.
ele chamou de passatempo, tá? Brincar e aprender. Aí eu até salvei esse material e eu compartilho ele nas aulas, porque eu achei que ficou bem legal. E já está pronto. Então, para quem quer uma coisa bem simples e não tem ideia de atividade com esses instrumentos, ele tirou da internet mesmo, coisas simples. Vamos colorir os instrumentos musicais, você pode, por exemplo, colocar quais são de percussão, né? No caso, tem a bateria, encontre os 7 erros, né? Então, vocês vão ver que a qualidade, às vezes, não está assim, né, 100%, mas é porque foi tirado do próprio site, né, às vezes, mas está montadinho em PDF. E pronto, né? Aí tem algumas informações simples, bem resumida, né? A palavra cruzada com relação à bateria, como chegar até a bateria, curiosidades também, aqui no caso, né? A gogô, castanhola, bongô, tá vendo? São coisas simples, gente, mas é para quem, né, trabalha com criança, com adolescente, às vezes quer alguma coisa assim mais criativa, diferente. Aí esse aqui é o de palavras, né, caça-palavras, sobre os instrumentos musicais também, pandeiro, maraca, prato, percussão, agogô. Esse aqui também de caminho, mais um dos 7 erros. Depois fala um pouquinho do pandeiro. Esse aqui também ajude a Magali a achar o pandeiro. E esse fala um pouquinho, né, de alguns conhecimentos também da palavra cruzada, de algumas partes da bateria e instrumentos de percussão também. E por último, tem as cartelas para fazer o joguinho do jogo da memória. E o legal também é que vai ter os áudios, tá? Para vocês, além desse PDF, tem os áudios específicos também que foram utilizados aí para a montagem desse jogo simples, mas de uma forma assim bem interativa. Então vai aparecer para vocês o som, o livro em PDF, o som de bateria, bongô, caixa, castanhola, chocalho, agogô, atabaque, reco-reco, triângulo, ou seja, pouquinho, não é muita coisa, mas já é melhor do que ter que montar todo um material, né? Caso alguém se interesse, vai estar disponível para vocês como anexo da aula de hoje. Se alguém tiver interesse, quiser usar aí na sua escola, tá? E fica o principal, que é a ideia, né? Depois cada um vai adaptar de acordo com a faixa etária. Aí eu trabalho com adolescentes, então eu vou fazer atividades, posso fazer um passatempo, um passo-repassa da percussão e colocar nomes de instrumentos e classificações um pouco mais, né? Difíceis, e vai subindo o nível de acordo com o que os alunos vão aprendendo aí, tá bom? Espero que vocês gostem das dicas, que seja útil. Esse material eu particularmente achei muito legal, assim, gostei, né? Porque tá tudo prontinho, inclusive os áudios. Às vezes eu utilizo ele. Espero que seja útil aí para vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre, nós estamos à disposição. E vamos, que percussão é só atividade prática e a gente nem chegou na prova de 40 pontos ainda. Semana que vem eu já vou falar da atividade de 40, como que vai ser o passo a passo, tá, gente? Vou colocar já para vocês, né, para quem gosta de se adiantar aí, já ter as noções e todas as informações referente à nossa prova prática. Obrigada aos colegas, queria agradecer mais uma vez e até a próxima. Semana que vem, nossa última aula ao vivo, já vou dar uma geral da prova e fazer a minha parte final aí para vocês ficarem tranquilos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela presença.